Nos últimos dias, o cenário político brasileiro foi marcado por declarações e medidas de destaque. O presidente da Câmara, Hugo Motta, negou ter feito qualquer acordo com parlamentares bolsonaristas para encerrar manifestações ou paralisações. Ele enfatizou que a condução da pauta da casa não será utilizada como moeda de troca e que suas funções como presidente não serão negociadas, seja com aliados do governo ou da oposição. Segundo Motta, o andamento regular das atividades legislativas não está vinculado a nenhuma proposta específica. Enquanto isso, a Câmara Municipal de Belém aprovou um requerimento que confere ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o título simbólico de persona non grata na cidade. Apesar de não ter efeito prático para impedir sua entrada, a medida expressa a posição política de parte dos vereadores. Em um evento na França, menos a abertura da terceira Conferência dos Oceanos da ONU, Lula defendeu a presença de Trump na COP30, reforçando que a conferência deve contar com líderes de todo o mundo. O presidente também destacou compromissos ambientais do Brasil, como a meta de zerar o desmatamento até 2030 e ampliar a proteção marinha de 26% para 30%, em alinhamento com acordos internacionais. Lula salientou que o encontro em Belém será estratégico para impulsionar a preservação dos oceanos, fundamentais para bilhões de pessoas e ameaçados pela poluição e pela exploração predatória. No campo econômico, o governo brasileiro avalia como remota a possibilidade de Donald Trump recuar nas tarifas de importação recentemente elevadas para produtos brasileiros. Desde quarta-feira 6, uma sobretaxa de 50% passou a incidir sobre aproximadamente 35,9% das exportações nacionais para os Estados Unidos da América, afetando principalmente carne e café. Itens como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos, fertilizantes e derivados energéticos ficaram de fora da medida. Apesar de esforços diplomáticos, o Planalto não vê chances concretas de avanço. Segundo integrantes do governo, assessores americanos não têm autonomia para negociar e Trump concentra as decisões da disputa comercial. Desde abril, quando foi anunciada a primeira tarifa de 10% a autoridades brasileiras. Tem buscado diálogo. Mauro Vieira conversou com o secretário de Estado Marco Rubio. Geraldo Alckmin se reuniu com o secretário de Comércio Howard Lutnick e com o encarregado de negócios da Embaixada Americana, Gabriel Escobar. E Fernando Haddad terá reunião virtual com o secretário do Tesouro Scott Bessent no próximo dia 13. O presidente americano, contudo, condiciona qualquer flexibilização à suspensão de processos contra Jair Bolsonaro, exigência considerada inaceitável pelo governo brasileiro, por interferir diretamente no Supremo Tribunal Federal e na soberania nacional. Paralelamente, cresce a apreensão no Planalto quanto a novas sanções dos Estados Unidos da América contra ministros do STF, especialmente Alexandre de Moraes. Na semana passada, o magistrado foi incluído na lista da Lei Global Magnitsky, que permite punir estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos. Antes disso, ele e outros 7 ministros tiveram vistos americanos revogados. A pressão contra Moraes ganhou visibilidade nas redes sociais de autoridades americanas e na própria página da Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, com mensagens traduzidas para o português. No dia 18, Marco Rubio anunciou a suspensão do visto de Moraes e, semanas depois, Trump formalizou sua inclusão nas sanções. Mais recentemente, o governo americano enviou novos sinais. Aliados próximos de Moraes também podem ser punidos. Uma ala de ministros do Supremo Tribunal Federal avalia que uma eventual mudança nas regras do foro por prerrogativa de função teria impacto nulo no caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Projeto de lei. Segundo integrantes da Corte ouvidos reservadamente, mesmo que o Congresso aprove alterações, há grande chance de a medida ser derrubada caso algum partido político acione o STF. A proposta em questão é uma PEC, parada desde 2019, que voltou a circular nas conversas entre líderes partidários durante as negociações, que encerraram
a ocupação da mesa diretora da Câmara. Para alguns ministros, a iniciativa dificilmente avançará e não passa de discurso político. Um deles observou que, caso a mudança fosse aprovada, parlamentares passariam a responder a processos em dezenas ou centenas de comarcas. No caso específico de Bolsonaro, ministros afirmam que não há possibilidade de alteração interferir no julgamento sobre a suposta trama golpista, que já se encontra na fase final e prestes a ser analisada pela primeira turma do STF. O prazo para que as defesas de Bolsonaro e outros 6 réus apresentem suas últimas manifestações vence na próxima semana. E o julgamento está previsto para setembro, o que inviabilizaria qualquer efeito prático de mudanças nas regras. Os magistrados lembram que a definição atual do foro foi ajustada recentemente pelo próprio Supremo, por maioria de votos, para corrigir situações ambíguas. Em março, a Corte decidiu que investigações contra autoridades, como ministros e parlamentares, devem permanecer no STF mesmo após o término do mandato, desde que relacionadas ao exercício da função. Nesta semana, a Procuradoria-Geral da República pediu que a ampliação do alcance do foro privilegiado não seja aplicada a processos penais já em fase final. O órgão argumenta que a nova interpretação pode gerar atrasos, nulidades e instabilidade, caso não sejam definidos limites claros. Para a PGR, a regra, se aplicada automaticamente, poderia causar, justamente, o efeito contrário ao pretendido, provocando deslocamentos sucessivos de competência, quebra de continuidade processual e até prescrição. Paralelamente, integrantes do PREI, Partido de Bolsonaro, apresentaram ao STF um chamado pacote de paz, que incluiria a proposta de retirar do Supremo a competência inicial para julgar processos envolvendo autoridades, menos medida que também alcançaria o ex-presidente.